do nosso corpo físico. Deus fala para Adão: no dia que comerdes o fruto, certamente morrerás. O que quer dizer morrer? Separar. A morte física. Porém, nós temos alma e espírito. O homem é tricotômico. O homem é formado de corpo, alma e espírito. No momento que o homem morre, o espírito e a alma se imortaliza no espírito, e agora o homem ele vai viver eternamente, né? Ou no gozo eterno, ou na danação eterna, né? Aqueles que não foram achados o seu nome no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Mas esta morte não é perda de consciência, não é perda de existência, né? O homem vai continuar existindo juntamente com os anjos maus no lago de fogo e enxofre, eternamente sofrendo por esquecer de Deus, por abandonar a Deus, né? Então, tanto os homens como os anjos viverão eternamente. Uns no gozo eterno e outros na danação eterna, no lago de fogo e enxofre. Tá? Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Né? Letra B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Para o mal. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Letra C. Eles são astutos. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados à luta e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Então, eles maquinam. Estamos, durante esta pandemia, com certeza absoluta, Deus está trabalhando durante esta pandemia e também o adversário das nossas almas está trabalhando também. Tá? Para os que estão atentos, as lições de Deus são bem claras, tá? E as lições do diabo são bem claras também. Eu posso dar um exemplo de uma lição de Deus nesta pandemia, né? Qual a lição de Deus que nós podemos tirar dessa pandemia? Que ele não aceita insulto. Todo insulto feito a Deus tem resposta. Tá? Então, Deus está dando uma resposta clara, tá? Sobre o seu poder, né? Que ele está vivo, que ele está presente, né? E que não bastou muita coisa, não. Bastou um vírus. Né? Bastou um vírus. Mas como é que o senhor não diz que é muita coisa? Porque é uma coisa que não. É uma coisa tão pequena, né? Mas com isso o mundo parou. Né? E muitos que não faziam preces estão fazendo. Muitos, né, que viviam arrogantemente na mídia, nas redes sociais, zombando do seu filho Jesus, zombando de Deus, estão tudo calados, estão tudo entupido. Né? E nós também tiramos, né, no meio dessa pandemia, a lição do diabo trabalhando. O diabo está trabalhando como? Por intermédio desta pandemia. Usando os seus servos, porque assim como Deus tem servos, o diabo também tem os seus servos,
para tentar impedir a marcha da igreja. Né? Muitos e muitos aí são missão que nós podemos atribuir a Deus e ao diabo. Muitos, né, que lição é essa que podemos atribuir aos dois? Né? São daqueles que não estão perseverando. A lição de Deus. Deus diz que o reino de Deus é tomado à força, perseverando para entrar pela porta estreita. A partir do momento que estamos sendo liberados para participar de culto, uns é 10, outro é 20, outro é 50, outro é 30% dos bancos. Cada prefeito é um rei, né? Essa determinação esdrúxula, né? Do Supremo, que não é quem é Supremo, é o povo, né? O povo é quem é Supremo, está bem claro, né? Mas desse tribunal que recebeu o nome de Supremo, né? Em uma democracia, a Constituição brasileira diz que todo poder emana do povo. Então, se todo poder emana do povo, quem é Supremo é o povo, e não é o Executivo, não é o Legislativo, não é o Judiciário. Está bem claro. A Constituição é bem clara nisso, né? Então, de colocar a coordenação, né, da pandemia aos prefeitos e aos governadores, então cada prefeito é um rei, cada governador. E foi um prato cheio para ficarem brigando, né? Prefeitos e governadores e o governo federal, né, aleijado, sem poder. A única coisa que pode fazer é liberar dinheiro, né, e juntar número. E quando a Polícia Federal chega, mostra que muitos números estão insufrados. Então vamos lá. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. O que nós podemos aprender, né, desse segundo tópico? O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a sua vitória. Então precisamos conhecer o nosso campo de batalha. Se não conhecermos o nosso campo de batalha, podemos estar lutando ao lado do inimigo e pensando que estamos lutando ao lado do Senhor. O que nós aprendemos no primeiro tópico? A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor, ou seja, no poder da meditação da palavra, no poder da oração, no poder do Senhor, e se revestir de toda a armadura de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E é o assunto do terceiro tópico: as armas espirituais indispensáveis do crente, né? Primeiro subtópico do terceiro tópico: a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano, a expressão toda a armadura de Deus. Traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 13. Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Nós temos um exemplo bíblico disso. Quando os servos do centurião foi prender a Jesus, o apóstolo Pedro ele quis usar da sua arma, da sua espada, né,
que foi forjada, da sua espada, né, que foi afiada. E usando da sua própria arma, o objetivo de Pedro, ninguém se engane, era de decepar a cabeça do servo. Ele que, meneando a cabeça, tentando livrar a cabeça, pegou a orelha. Né? Então o Senhor Jesus pegou a orelha, limpou, colocou no lugar, né? E segundo alguns historiadores, a orelha que foi ali amputada e que foi colocada de volta por Jesus ficou mais perfeita do que a outra. E o Senhor Jesus repreendeu a Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com o mesmo será ferido. Não faça isto. Né? Não sabeis que eu poderia pedir ao Pai e Ele mandar legiões de anjos para me defender? Então, a armadura completa de Deus, né? A armadura própria, a armadura completa de um soldado. Então, o Senhor está aqui mostrando que as armaduras da batalha espiritual, elas não são nossas, são do Senhor. Segundo subtópico do terceiro tópico, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Né? E essas armas, tanto de defesa como de ataque, é comparada com as armas do exército romano. Né? Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, cingir